tudo bem? Então, hoje estamos aqui para fazer uma breve revisão dos conteúdos que vocês já trabalharam com a Prof. Júlia e com a Prof. Márcia, né? A ideia aqui é a gente revisar, olhar de novo, tá? A gente vai tratar de dois assuntos hoje: tonicidade das palavras e sobre os determinantes do substantivo. Então, vou falar um pouquinho sobre tonicidade das palavras. O que é tonicidade? Pensem sobre esta palavra. A gente pode dividir ela em duas partes, né? Tonicidade, né? Então, a gente vai falar aqui sobre o tom. O que é o tom? É o volume, é o tamanho da força com que eu uso, né? Para pronunciar uma sílaba, né? Uma parte de uma palavra. Então, tonicidade das palavras é exatamente isso, é a força. A sílaba tônica é aquela que quando a gente fala, a gente dá um tom mais alto naquela sílaba. Então, ela fica mais alta. Um exemplo ali na palavra casa, né? Quando a gente fala casa, perceba que o K ele tem uma força maior do que o ZA. Então, se essa sílaba é a mais forte, ela será também a sílaba tônica, a sílaba forte da palavra. Uma dica aqui bem importante. Quem foi aluno da Prof. Jônia com certeza conhece esse macete. A ideia é que, quando a gente tem dúvida qual é a sílaba forte, afinal, qual é a sílaba tônica, a gente chamar essa palavra assim como a gente chama uma pessoa. Por exemplo, vou chamar o meu nome ali, ó. Juliana! Quando eu chamo Juliana, esse A tá sozinho, né? Uma letra só, sozinha numa sílaba. Olha a importância que ele tem, né? Eu alongo mais esse A. Então, isso significa que essa sílaba é tônica. A sílaba mais forte vai ser essa que a gente vai alongar um pouco mais, tá? Então, vamos chamar cama, por exemplo. Cama! Então, esse cã, ele é mais forte, né? Ele é a sílaba tônica. A gente vai classificar as sílabas tônicas, e isso vocês já conhecem, vocês já viram, né? No início do primeiro, no primeiro não sei, mas no segundo, no terceiro ano, no quarto, com certeza vocês já ouviram falar sobre isso. E a sílaba tônica é essa sílaba forte, e a gente vai classificar de acordo com o local onde ela aparece na palavra. Se ela for a última sílaba, ela vai ser chamada de oxítona. Se ela for a penúltima, paroxítona. Se for a antepenúltima, paroxítona. Aqui eu coloquei exemplos em que todas as palavras foram acentuadas na sua sílaba tônica, mas isso não significa que seja sempre assim. Existem palavras como Juliana, né, que tem uma sílaba tônica, toda palavra tem uma sílaba tônica. Pode ser acentuada ou não, mas isso aí já é um outro assunto, né? São as regras de acentuação. A gente está falando aqui sobre tonicidade, sobre descobrir que sílaba é a mais forte. Olha ali as oxítonas: café, cipó, bebê. Chama o bebê para tu ver. Bebê! Ó, a sílaba mais forte é aquele último B ali acentuado, né? Com um acento circunflexo. E as paroxítonas, exemplo ali. Útil, tórax, táxi. Tem ali a penúltima sílaba mais forte, nesses casos ali acentuadas. E as antepenúltimas serão, então, as proparoxítonas. Árvore, lâmpada, número, né? São bons exemplos. Ó, mas eu trouxe alguns exemplos para vocês perceberem que nem sempre tem acento. Sucuri, temporais, são ambas oxítonas, né? Não tem acento. Ocupado, Gisele, ambos também paroxítonas, mas sem acento. Agora, uma coisa importante: todas as proparoxítonas serão acentuadas, e essa é uma regra. Nesse caso, nas proparoxítonas, sim, elas são sempre acentuadas. Aí os exemplos, ó: espetáculo, lâmina, próximo. Percebam que todas foram acentuadas, né? Porque essa é uma regra, né? Uma regra de acentuação. Então, muito importante contar sempre de trás para frente. Última, penúltima, antepenúltima, né? Nunca do começo da palavra, sempre do final para o começo, tá? A prof deixou aqui uns linkzinhos com jogos para vocês brincarem um pouquinho e observarem se ficou alguma dúvida, tá? Então, a ideia aqui é jogar, se divertir um pouquinho também, né? Esses dias que a gente tá só em casa, não é fácil, eu sei. Então, a gente já aproveita e brinca um pouco. E faz bem.
Vou falar então um pouco sobre os determinantes do substantivo. Parece uma palavra tão estranha, né? Determinantes. O que é isso? A prof vai falar um pouquinho, mas é uma coisa simples, tá? É um nome difícil para uma coisa muito simples. Os determinantes são os amigos do substantivo. Eles vão estar ali acompanhando o substantivo. O que é importante aqui? Vocês saberem o que é um substantivo, né? Substantivo é a palavra que vai nomear as coisas todas do mundo. Vai nomear os sentimentos, as emoções, dar nome para as pessoas, para os lugares, as coisas, para os objetos, né? O substantivo é uma palavra muito importante na língua portuguesa. Eu vou fazer uma atividade diferente logo em seguida aí, falando um pouco sobre substantivos. Vocês vão perceber qual a importância dessa palavra na vida da gente. Ela é muito importante. A gente usa o tempo inteiro substantivos para dizer o que a gente pensa, o que a gente sente, para dizer quem a gente é, inclusive, tá? Mas o determinante é essa palavra que vai acompanhar e vai tornar a ideia do substantivo mais completa. Olha ali, eu coloquei como exemplo a palavra livro. Livro assim sozinho é um nome de uma coisa, né? Nomeia uma coisa importante, né? Para mim, principalmente, eu adoro os livros, mas assim, não tenho muita informação sobre isso. Quando eu acrescento palavras próximas a ele, eu vou usar alguns tipos de palavras para isso e eu vou transformar essa palavra. Olha ali, eu coloquei, ó, o livro de matemática. Agora já está diferente, né? Ganhou outras coisas, ganhou atributos. Agora essa palavra ganhou um novo significado. Quando eu coloco o livro, não é qualquer livro, é um livro específico. Digo também que se livro é uma palavra masculina, não seria a livro, né? Olha a importância desse ozinho tão pequenininho ali na frente. Depois eu incluo de matemática. De matemática é o que aqui? Uma qualidade, uma característica. Torna esse livro diferente dos demais. Ele é um livro especial. Então, que tipo de palavras funcionam, então, como determinantes, esses amigos, esses companheiros do substantivo? Principalmente os artigos, os adjetivos, as locuções adjetivas, os numerais muitas vezes também têm esse papel, mas a gente vai falar um pouco mais sobre os artigos e os adjetivos e as locuções, certo? Então, o que é o artigo? Essa palavrinha pequena, mas que tem um significado e uma importância, né? A gente viu ali ela que vai dizer, por exemplo, o gênero, né? Se é masculino ou feminino do substantivo, e também vai definir ou deixar mais vaga a ideia. Então, olha quando eu coloquei ali, ó, o alfinete pontudo. Se eu escrevesse só alfinete, ficaria muito sem significado. Quando eu coloco o, eu determino esse alfinete, e quando eu digo que ele é pontudo, então eu dou uma qualidade. Eu atribuo a ele uma característica. E aí eu chamo isso de adjetivo. Adjetivo não é só qualidade, tá? É defeito. Se eu disser Juliana é teimosa, teimosa é um adjetivo, é uma característica da Juliana. Não são só qualidades positivas, mas também defeitos, também são adjetivos, tá? O aqui na frente, tá aqui também, ó, ele é um artigo. Artigo que vem na frente do substantivo, né? Ele vai sempre estar na frente e o papel dele é esse mesmo, é dizer que essa palavra é um substantivo e dizer se ele é masculino, feminino, ele é singular ou plural. Isso também é importante. Aqui eu tenho uma expressão, ó, não é uma palavra, pontudo é uma palavra só. De metal é uma expressão, são duas palavras. Eu tenho uma palavra aqui, outra palavra aqui, né? De metal. Vou chamar isso aqui de locução adjetiva. Mas, por que eu chamo de locução? Porque é formado de duas palavras, mas tem valor também de adjetivo. É uma qualidade do alfinete. É o tipo de alfinete. É como é esse alfinete. Então, eu tenho aqui uma característica. Geralmente, ele vem com esse D aqui, ó. Com esse D com o substantivo, o metal, né? Um substantivo. Sempre que eu quero saber se uma palavra é substantiva, é um substantivo, eu posso usar esse recurso do artigo. Se eu disser o menino, a menina é substantivo. O computador é substantivo. Uma forma também, o artigo é importante, ó. Uma forma da gente definir se aquilo é um substantivo ou não. Só para gravar na cabeça, esses determinantes estão sempre junto do substantivo, eles são bons amigos, tá? Eles andam juntos, se relacionam bem. E
uma coisa bem interessante é que eles se relacionam tão bem que eles combinam. Olha que senhora elegante. Eu sempre digo para os meus alunos que a língua portuguesa é uma língua de combinação. Uma senhora muito bem vestida que combina tudo. O óculos, com a bengala, o sapato, com a bolsa, ela combina tudo. Por combinar, a língua portuguesa é uma língua de combinação. E a gente está falando aqui de concordância. Concordância é isso, é essa combinação. Charmosa essa senhora, né? Bom, por hoje era isso, tá, gente? Então, assim, eu quero que vocês lembrem que o substantivo não anda sozinho na frase, que ele precisa de companheiros, né? E esses companheiros são o artigo, adjetivo, a locução adjetiva, que vão funcionar aí para melhorar o significado desse substantivo, vão ampliar esse significado. Com relação à tonicidade, a sílaba tônica é a sílaba forte, aquela que eu chamo, que se alonga, né, na minha fala, ela é assim mais forte, né, na minha pronúncia. E é isso, tá? Eu quero que vocês recordem disso. Então, para gravar bastante lá a questão da tonicidade, você se divirta fazendo exercícios, brincando lá nos links, né, que a prof colocou. E para ver se vocês entenderam bem o que são os determinantes, eu fiz lá no Google Formulário, eu fiz um testezinho, tá? Com questões objetivas, para ver como é que vocês se saem. Eu coloquei lá que tem o valor de 1 ponto, a ideia é para ter uma noção de como é que vocês reconheceram esse conteúdo, como vocês entenderam isso tudo, tá? Bom, um beijo grande para vocês. Quero que vocês se cuidem, lavem bastante as mãos, tá? Fiquem em casa. Um beijo bem grande e um abraço bem apertado da prof. Prometo que nos próximos vídeos a gente vai se divertir um pouquinho mais, não vai ser com conteúdo, tá bom? Beijinho. Tchau, gente.